O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara de Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boz de Raabe, Boz gerou Jodete de Rute, Jodede gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Azar, Azar gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Joatão, Joatão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jaconias e seus irmãos por ocasião do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jaconias gerou Zalatiel, Zalatiel gerou Zorobabel, Jorobatel, Jorobatel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliacim, Eliacim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Portanto, o total das gerações é de Abraão a Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. Do exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Então, meus amados irmãos, a igreja, amanhã vai fazer 4 domingos já, ou seja, há 3 semanas, 3 semanas, a igreja está nos preparando para o Natal do Senhor, o Natal de Jesus Cristo, de hoje a 8, será as vésperas de Natal. Então, a igreja, no decorrer de sua liturgia, ela agora está falando sobre a origem de Jesus. E é muito bom nós sempre estar retornando às origens. É uma alegria para todos os povos conhecer suas origens, Suas origens. E a igreja, na sua Santa Liturgia, vai nos recordando a origem de Jesus Cristo, Desde Abraão até José, que era esposo de Maria, da qual Jesus Cristo nasceu. E Jesus Cristo sempre esteve presente nos ensinamentos de seu pai e da sua mãe, seu pai adotivo José e de sua mãe Maria Santíssima. A gente acabou de contemplar os mistérios da alegria, nós vemos Jesus, antes do seu nascimento, já cumprindo já aqueles preceitos, de ir à igreja, de oração. E aí nós vimos
Depois do nascimento, o menino Jesus ser apresentado no templo. A gente vê também Nosso Senhor Jesus Cristo no templo, fazendo perguntas aos doutores da lei, também respondendo algumas. Jesus, a gente sempre viu ele nas sinagogas, né, no Santo Evangelho, nos milagres de Jesus, ele sempre está presente em alguma sinagoga, nos seus ensinamentos. Jesus sempre vai ao templo de Jerusalém. Né? Isso tudo é a origem de Jesus. Né? Então Jesus tem raízes profundas, né, no seu caminhar. Por que eu estou falando assim, amados irmãos? Porque eu queria refletir sobre nós também. Porque muitas vezes, amados irmãos, nós aprendemos algo de valioso em nossas origens e muitas vezes nós esquecemos e deixamos de lado. E muitos querem, às vezes, tentar até renegar suas origens. Muitos têm vergonha das suas origens, do seu pai, de sua mãe, de sua família, mas é a nossa origem, amados irmãos. Caminha conosco todo dia. Caminha conosco todo dia. Nossas origens estão impregnadas em nós. E nós não devemos esquecer da nossa origem. Né? A nossa origem é a nossa origem, é o nosso berço. E nós carregamos conosco. Sempre. Então, amados irmãos, nós temos uma origem, falando de fé agora, uma origem bela, belíssima. A nossa origem, ela está formada no firmamento dos apóstolos, a nossa origem. Eu posso até abrir aqui, lá no livro de Efésios, né? No livro de São Paulo, na carta de São Paulo aos Efésios, São Paulo vem nos dizer assim: portanto, já não sois estrangeiros e adventícios, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A gente viu aqui, né, toda uma antecedência de Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo nasceu numa família, a Sagrada Família de Nazaré. Né? Então, São Paulo vai dizer: vós sois membros da família de Deus, estáis edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Cristo Jesus é a pedra angular. Nós fazemos parte dessa família quando fomos batizados, né? De criancinhas, nossos pais, nossos padrinhos nos levaram para fazer parte da família de Jesus, da família de Deus. Aí hoje, infelizmente, né, com o pensamento protestantismo crescendo no mundo afora, aí hoje em dia muitos católicos batizados renegam o seu batismo, renegam a fé de seus pais, renegam a fé de seus padrinhos, renegam as suas origens. Isso é triste. E aí, amados irmãos, comete um pecado, né, pelo menos da minha ótica eu vejo como um pecado, né, um erro, que é rebatizar-se. Como se o Espírito Santo de Deus não tivesse o poder de ter batizado aquela criança e fosse rebatizado de novo, ou seja, refazer. E Deus só faz a coisa uma vez só. Deus é perfeito, Ele não faz uma obra incompleta. Tudo que Deus faz é completo, Ele só faz a obra completa. Então, quando aquela criancinha foi levada pelos seus padrinhos, foi levada pelos seus pais, e o padre, o ministro, que ministrou aquele sacramento, e pôs a mão sobre aquela criança e disse: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí jogou a água na cabeça daquela criança. Ali o Espírito Santo de Deus batizou aquela criança e não tem como ser rebatizado novamente. Isso no entendimento teológico, mas infelizmente pelo entendimento humano, aí às vezes algumas dessas crianças crescem e aí se apóstata da fé e aí vão ser rebatizadas. É triste, né? Eu fico imaginando, né? Imagine se uma pessoa dessa
passa aí por 2.000 ou mais, tem muito mais de 2.000 denominações protestantes no meio, aí no mundo. Já imaginou se uma criança dessa, depois de adulto, for passando e for rebatizando, né? Vai entrar num loop infinito, sempre ser rebatizado, né? E daí, então, mais uma vez, eu exponho o meu amor à Igreja Católica, porque se existir alguma denominação protestante, que existe, nós sabemos, né? Que ela batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e coloca a água na pessoa. Então, se essa pessoa um dia ela for assumir a fé dos apóstolos e for se tornar católica, apostólica romana, a igreja, em respeito ao Espírito Santo e conhecendo o poder do Espírito Santo, a igreja não rebatiza. A igreja acolhe aquele fiel batizado, prepara esse fiel na doutrina católica, marca um dia para aquela pessoa e professar a fé publicamente, rezar o credo. Veja a seriedade da nossa igreja. Ela não rebatiza, se for nessa fórmula que eu acabei de falar. É uma seriedade imensa, mas eu não sei como é que nós não amamos a nossa igreja. Portanto, amados irmãos, façamos o que foi São Paulo ensinou a Timóteo. Veja o que São Paulo ensinou a Timóteo. Na segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo... Eu vou ler a partir do 14. Diz assim, né? Isso São Paulo dizendo a Timóteo, e aí nós dizemos para nós mesmos, né? Como se São Paulo estivesse utilizando-se da minha voz para dizer a nós mesmos, né? Ele diz assim: tu, porém, permanece firme naquilo que aprendestes e aceitaste como certo. Tu sabes de quem aprendeste. Desde a infância, conhecestes as sagradas letras, elas têm o poder de comunicar-te a sabedoria, de conduzir a salvação pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? Então que a gente aprenda, amados irmãos, a sermos firmes naquilo que nós cremos, naquilo que nós, desde criança, desde a nossa infância, aprendemos. Na catequese, com os nossos pais, com nossas mães, que nós possamos ser firmes e fortes nas nossas origens e ser felizes, amados irmãos, felizes, em paz, sossegado. Eu sou assim, graças a Deus. Amados irmãos, permitam-me falar mais um pouco de mim, não é? Mas se por um castigo do destino eu tivesse me desequilibrado e tivesse ido me aventurar nas denominações e seitas protestantes, talvez eu fosse uma pessoa depressiva e infeliz. Mas graças a Deus e pela bondade de Nossa Senhora que intercede no céu por mim, eu permaneci firme e sou católico convicto, feliz. Sou um católico muito sossegado naquilo que creio. Sou seguro, me sinto seguro na barca de Pedro, de Cristo Jesus, né? Sou muito feliz, graças a Deus. Anteriormente, quando eu não tinha, vamos falar assim, né? Quando eu não tinha algum conhecimento, quando alguns irmãos protestantes vinham atentar contra a minha fé, eu confesso a vocês que eu ficava um pouco balançado. Mas hoje em dia, pode me atacar à vontade. Eu sou como os montes de Sião, graças a Deus, firme e forte, inabalável. E é todo jeito que minha missão é converter todos os povos a fé católica. Eu não sei como vou fazer isso, mas eu tenho na minha alma essa missão de converter todos vocês à fé católica, apostólica, romana, a única que salva. E isso ela me ensina também. Até isso a igreja me ensina.
parágrafo 846 do Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Fora da igreja não há salvação. Eu amo repetir isso. Às vezes nós ganhamos tantos adjetivos, até dos próprios católicos nós ganhamos adjetivos. Ah, fulano só quer ser. Ah, isso é o moralismo, né? É um moralista. Ah, fulano está julgando os outros. Ah, fulano é isso. E aí começam as exclusões. Aí as pessoas começam a olhar de um jeito meio torto para nós. Isso dentro da igreja católica, viu? Dentro dos nossos irmãos. Mas eu vou ser fiel àquilo que acreditei e não vou desistir jamais. Como diz São João Paulo II, a verdade deve ser defendida, mesmo que tenhamos que voltar a ser apenas 12. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a nossa Mãe, Maria Santíssima.